E aí, pessoal, beleza? Vimos aí os conteúdos, agora, como sempre, fazer nossa revisão. Vamos começar? Então aí, revisão da aula 39. Bom, força magnética, parte 3. Aplicação dos fenômenos relacionados à força magnética. Então, esses fenômenos e aplicações. A aplicação da força magnética sobre um condutor percorrido por corrente elétrica e imerso em um campo magnético se dá em diversos aparelhos. O mais rudimentar, o primeiro, vamos dizer, o motor elétrico aí, né? Porque o motor ele pode receber eletricidade e gerar movimento, ou ter um movimento que acaba gerando ou transformando esse movimento em eletricidade. Aplicações na prática, né? Uma das primeiras aplicações da força magnética sobre condutores foi a construção do motor elétrico rudimentar, a roda de Barlow. Então, aí mostra simples, né? O mercúrio, vem uma corrente elétrica, esse disco está tocando o mercúrio, passa, toca em um fio e sai dele. Então, aí você tem uma corrente elétrica de baixo para cima, você tem um campo gerado por um ímã norte-sul aí, né? Então, você consegue criar uma força magnética para girar o disco. Nos motores elétricos atuais, um quadro móvel em torno do eixo X, Y, certo? Esse eixo é percorrido pela corrente elétrica I e colocado em um campo B. Esse quadro fica sujeito a um binário. O que é o binário? Olha aqui, ó, força e força, cujo momento é máximo quando o quadro está paralelo a B e nulo quando perpendicular. Paralelo aqui, ó. Está paralelo e aqui está perpendicular, né? Fazendo um ângulo de 90 graus aí com o campo. Lógico que tem que ter o alternador aí que vai, ao atingir a posição de momento de rotação nulo, aonde é esse momento de rotação nulo? Aqui, ó, momento de rotação nulo, quando está perpendicular. O sentido da corrente no quadro é invertido pelo comutador, garantindo uma rotação contínua, no caso, né, no mesmo sentido. Senão, o que ele faria? Ele iria de um lado para o outro e não iria girar, né? Lógico que alguém percebeu e criou esse mecanismo. Bom, outra importante aplicação da força magnética sobre condutores ocorre nos amperímetros analógicos. Nesse aparelho, o quadro móvel é ligado a um eixo ao qual, né, se adaptam duas molas e um ponteiro. Lógico, quando você fala isso aí, né, gente, dá uma olhada. Sempre você vai perceber que está sendo quase tudo atualizado. Até os carros que eram analógicos agora são digitais, motos, multímetro. Na realidade, eu ainda tenho um amperímetro em casa, você consegue, mas se você já tem um analógico que dá uma medida perfeita, você não vai pegar um multímetro, tem um ponteiro lá que às vezes vai ficar oscilando, né? Então, um mecanismo mais avançado geralmente traz medidas digitais, né? E não mais analógicas. Mas para entender, nós utilizamos esses conceitos aí, essas imagens, esses equipamentos um pouco mais antigos, né? Mas ainda vende, tá bom? Vamos continuar lá. E também depende muito do preço, né? Quanto mais tecnologia, os equipamentos são mais caros. E aqui um exemplo, né, de um carrinho de brinquedo e um motor aí elétrico, né? Então, vai ter alternar, né? Alguns transformam movimento em energia, outros energia em movimento, que é o caso do carrinho aqui. Ele vai utilizar a bateria e movimentar. Neste caso aqui no motor, se você colocar, ele vai usar o giro do motor e carregar a bateria do carro. Bom, então, pessoal, vocês vão lá agora para as atividades, vão fazer, já nós voltamos tirando as dúvidas que possivelmente tenham ficado, tá bom? Até daqui a pouco. Beleza, pessoal? Fizeram as atividades? Ficou alguma dúvida? Se ficou, nós vamos tirar agora, né? Então, vamos começar? Tirando as dúvidas de vocês. Questão número 1. Peter, né, Barlow, 1776 a 1862, cientista e engenheiro inglês,
foi um dos primeiros a inventar um motor de corrente contínua, esquematizado na figura. Olha lá, aquela questão do motor de Barlow lá, né? Que vocês viram. Só que aqui não é mais um disco, e sim algumas varetas, né? Vamos dizer assim, mas que vai fazer o movimento circular do mesmo jeito. Quando uma sai do mercúrio, a outra já tocou e assim dando continuidade à corrente elétrica. O circuito elétrico fecha-se no encontro da ponta de um raio da roda com o mercúrio. Então, por exemplo, se esse aqui saiu, esse outro já está em contato. Então, não perde o contato. Praticamente dois aí em contato com o mercúrio. Devido ao campo magnético produzido pelo ímã de polo C e D, estão aqui. Opa, aqui não está representado. Ah, aqui, C e D. Deixa eu apagar, porque senão vai ficar carregado o desenho. Apagar aqui e aqui, ó, C e D, tá vendo? Ele não está te falando qual o sentido da corrente e nem está te falando quem é norte e quem é sul. Então percebam isso aí. A roda gira mantendo sempre um raio em contato com o mercúrio. Assim, vê-se a roda girando no sentido, aí olha só, ele vai te dar afirmações. Dentre todas essas afirmações, o que você tem que observar? Lê uma e voltar lá no exemplo. Então, deixa eu apagar aqui. Por quê? Você vai ter que imaginar um sentido de corrente e o sentido do campo. Primeiro, horário, se C for polo norte e a corrente fluir no contato do raio para o mercúrio. Olha só, então C é polo norte, se C é polo norte, então estaria saindo daqui para lá, certo? Passando de C, não, aqui eu acho que dá para fazer um pouquinho diferente. Deixa eu tentar aqui, C para D. Então, colocando mais ou menos assim o sentido. Está indo de C para D lá o campo magnético. Passando. O que vai acontecer? Você vai ter que imaginar que a corrente elétrica está vindo. Acho que aqui vai ficar. Aí, pronto. De C para D, né? Norte e sul. C para D. Ele fala que o contato do raio com o mercúrio que vai ter essa questão da corrente elétrica. Contato do raio para o mercúrio. Então, significa que está descendo. Então, a corrente elétrica está vindo de cima para baixo. Então, se você colocar aí no sentido, a roda ia girar no sentido o quê? Anti-horário. Então, vamos ver aqui, ó. Fala que é horário. Então, está errado. Vai girar no sentido anti-horário, da forma que você colocou. Ele fala que vai ser anti-horário se C for polo sul, ó, o C for polo sul, aí eu tenho que trocar, né? Tirar aqui, ó, e colocar para cá a ponta. C for polo sul. E a corrente fluindo em contato do raio para o mercúrio. Ó, do raio para o mercúrio também. Aí você tem que fazer o quê? Colocar o dedo e colocar o dedo para baixo e o polegar para baixo e o restante dos seus dedos na direção do campo. Se você fizer certinho aí na figura, você vai ver que vai rodar no sentido horário, não no sentido anti-horário. Vamos para a próxima. Horário. Se C for polo norte, olha só, e a corrente fluir no contato do mercúrio para o raio. Então, ó, C polo norte. Então, vamos lá. Trocar aqui novamente. C, polo norte. Se C é polo norte, vai para lá, né? De novo. Só que aí ele fala que contato do mercúrio para o raio. Então, ele diz que a corrente está subindo. Então, se você colocar certinho aí, você vai ter a corrente para cima e o campo indo do C para o D. Então, está anti-horário, certo? Opa, desculpa, contato embaixo vai estar horário. Você tem que colocar como se a mão estivesse pegando ali perto do mercúrio e dando um empurrão. Então, você vai ter aí a questão correta, horário, certo?
Porque olha só, se você fizer a regrinha, coloca a mão como se estivesse perto do mercúrio, o polegar para cima e o restante de C para D. Você vai dar um empurrão, vai ver que vai girar no sentido horário. Então, a questão correta é essa. Você vai ter que tentar todos os casos. Tem questão que é trabalhosa. Vai testando até chegar na opção correta. E sempre fazendo a regra da mão direita. Bom, vamos para a próxima. A figura representa uma espira ligado a uma bateria por meio de uma chave S. Essa chave aqui, você vai fechar para ligar o circuito, né? Ao se ligar a chave S, a espira tende a. Então, olha o que você vai fazer. Você tem que... vamos ver aqui. Opa, não tem mais exemplo. Já coloquei a resposta, então vou deixar agora. Girar ao redor do eixo X no sentido de Y para Z. Por quê? Você pega aqui, ó, subindo, campo magnético, certo? Norte-sul. A corrente, ela vai estar passando para cá e outra para cá. Corrente elétrica. Porque, lembra, sentido convencional, positivo se movendo. Então, se você colocar na parte de cima, você vai ter o quê? Empurrando. E se você fizer na parte de baixo, você vai ter saindo, né, da TV e na parte de cima entrando. Vamos pensar assim. Então, aqui seria um X, né, entrando, e aqui uma bolinha saindo. Então, vai girar em relação, aqui, ó, sentido de Y, né, que está embaixo, indo para Z. Então, perfeito. E ao redor do eixo X, né, porque você percebe que a espira vai girar, né, ao redor do eixo X. Então, pessoal, olha só. Toda vez que você pensar, lembra da corrente convencional, tá? Porque se você fizer negativo, vai dar o sentido oposto. Então, o que acontece? Ali, você colocava, ó, campo para cima, aí fazendo esse movimento para frente. O outro, você vai ter o contrário, né? Se esse aqui está vindo aqui, esse outro está vindo assim, ó. Aí, empurrão para cá. Então, empurra e faz o giro. Então, você só tem que lembrar o quê? A regra da mão direita, sempre lembrando, campo magnético norte para o sul. Então, eu sabia que estava subindo. Aí, a bateria, o polo positivo, passando e o outro voltando. Aí, você resolve tranquilo, tá? Vamos lá para a nossa última questão? Então, agora nós vamos para a nossa questão de Enem. Essa daqui vocês podem até fazer se quiser, tá? É muito tranquila. A figura mostra um prego de ferro envolto a um fio fino de cobre, esmaltado. Então, aí ele tem um esmalte que é para isolar ele, né? Enrolado muitas vezes ao seu redor. O conjunto pode ser considerado um eletroímã, quando as extremidades do fio são conectadas aos polos de um gerador, que no caso são duas pilhas idênticas associadas em série. Então, se você analisar, primeiro, aqui é o meu gerador, tudo bem. Polo positivo significa o quê? Olha lá, ó, está subindo a corrente elétrica e descendo por aqui, ó, certo? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter que entender para onde está apontando o meu campo magnético. Se você fizer a regra aí, você vai entender para onde vai apontar o campo magnético aqui. Lembra lá? Corrente elétrica, faz aí comigo. Dedo para cima, no lado positivo. Quando eu tenho esse dedo para cima, o que vai acontecer? Você vai girar a mão. Então, pessoal, dá uma olhada para mim aqui. Você vai levantar a sua mão e você vai fazer isso aqui, ó, girar. Então, quando você girar, você vai ter o sentido que vai entrar na ponta, o campo magnético vai passar por dentro de todo o prego ali da espira, entrando na ponta e saindo na cabeça do prego. Então, bora dar uma olhada lá. Então, observe que vai fazer isso aqui, ó. Se está aqui o campo magnético, ele vai fazer isso, ó. Campo magnético, ele vai entrar nessa região e sair dessa, tá vendo? Ele está entrando aqui e saindo, certo? Beleza. Agora, o segredo é aqui, ó. Tá entrando, só que ele vai fazer isso aqui, ó.
certo? Então, sai do polo norte e chega no polo sul. Então, a cabeça do prego é polo norte e a ponta do prego é polo sul, tá? Beleza? Vamos lá. A respeito do descrito, faz as seguintes afirmações. Primeiro, ao ser percorrido por corrente elétrica, o eletroímã apresenta polaridade magnética. Será? Está aqui, ó, polaridade magnética. Fizemos. Na representação da figura, a extremidade A, cabeça do prego, será um polo norte. Vamos ver? Olha aqui, ó, certinho, A, polo norte. E a extremidade B será um polo sul. Perfeito. Tudo certinho. Vamos para a nossa segunda. Ao aproximar-se um prego de ferro da extremidade A do eletroímã e outro da extremidade P, um deles será atraído e o outro será repelido? Pessoal, olha aqui para mim. Se você tem um ímã, qualquer ímã que você pensar, ele é um eletroímã, mas é um ímã, através da eletricidade, é um ímã. Qualquer objeto de ferro que você aproxima de um ímã, não é igual você aproximar outro ímã. Se você pega dois polos norte, eles não se tocam, tem que ser norte e sul, beleza? Só que qualquer polo que você aproxime de um ferro, de um material que ele possa atrair, que é o ferro, ele vai atrair, independente do polo, não interessa, sempre vai atrair, beleza? Então vamos lá. Então aí a questão está incorreta. Essa aqui está correta, essa daqui, ou melhor, vou colocar verdadeira e falsa, assim fica até melhor, né? V e F. Verdadeira, falsa. 3. Ao substituir-se o conjunto de duas pilhas por outra de 6 pilhas idênticas, as primeiras, também associadas em série, a intensidade do vetor indução magnética no interior e nas extremidades do eletroímã não sofrerá alteração, uma vez que esse valor independe da intensidade da corrente elétrica que circula no fio. Então, olha só, gente, força magnética, ela é o quê? Ela é carga, ela é velocidade, ela é campo, certo? E seno se tiver um ângulo. O que está dizendo? Que eu estou aumentando esse valor. Se eu aumento aí de 2 para 4, para 6, para 8, lógico que vai aumentar, gente. Se vai aumentar, eu já sei que vai ter uma alteração. Então, somente a 1 correta, tá? Se eu aumentar, pessoal, olha aqui, ó. A força magnética ela é proporcional à velocidade, ela é proporcional à corrente elétrica, certo? Então, se eu estou modificando, não tem como permanecer. Não tem lógica. Se é mais corrente elétrica, como que vai permanecer com a mesma força? Não, vai mudar. Exemplo, amperímetro. Eu mudo a corrente elétrica, eu mudo o ponteiro analógico. Lembra? Eu vou aumentando a corrente, eu vou tendo valores diferentes. Eu vou diminuindo a corrente, então o amperímetro não funcionaria, né? Então, beleza? Vamos voltar lá? Então, aí, quem respondeu a opção 1, respondeu correto. Então, beleza, pessoal? Olha só. Esse conteúdo, ele é mais voltado para entender os equipamentos, para quando você estiver próximo de um, saber como ele funciona, ter os cuidados necessários, saber lidar com eletricidade. Se for necessário observar algo ali, mas não mexer, né, porque equipamento elétrico é muito perigoso, mas você entende como funciona. Se você ver uma reportagem, assistir, você vai entender o que está acontecendo. Não confunda ter muita informação com saber as coisas. Você tem que saber peneirar aquilo, entender, entrar numa conversa, entendeu? Então isso enriquece você. Às vezes um conteúdo não é só para você aprender a fazer, ter resultado, conta, não é isso. É para você ter conhecimento e levar para a sua vida. Beleza? Então, pessoal, fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau!